no meu YouTube, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, aqui em Filemon, capítulo 1, versículo 8, eu vou estar lendo aqui os dois versículos primeiros, né, que é o 1 e o 2, para a gente entender o que o nosso irmão Paulo, né, está falando com o nosso irmão Filemon, né? Glórias a Deus. Vamos estar lendo aqui o versículo 1, que vai dizer assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, irmão de Timóteo, e o irmão Timóteo, e ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Versículo 3 vai dizer: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O principal versículo aqui que eu vou estar lendo é o versículo 8, que vai dizer assim: por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia peço-te, antes por amor, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te, por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu tu tornei a enviar. O versículo 14 vai dizer: mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. E o versículo 15, o 17 vai dizer: assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Glórias a Deus. Eu acho que, aleluia, pelo que eu li, a gente vai ver aqui que é uma carta direcionada ao cooperador Filemon. Como eu acabei de ler aqui no versículo 1, ele era um cooperador que estava ali em Colossos. Glórias a Deus. Ele estava ali fazendo a obra, meus amados irmãos. E o que a gente vê aqui é Paulo mandando Onésio. Para quem não sabe quem era Onésio, eu estava aqui estudando, né, sobre quem era Onésio. Onésio era um escravo que roubou Filemon. Filemon era dono de Onésio. Aí a gente inverte os papéis, né? Porque agora Paulo, ele estava enviando um irmão. Mesmo ele sendo escravo, ele era irmão por parte da convenção de Onésio. Filemon era um cooperador muito rico, dono de terra. A gente vê aí, meus amados irmãos, que Onésio, ele tinha uma dívida para com o seu senhor, que era o cooperador a qual Paulo estava mandando esta carta, que era Filemon. A gente vai ver aqui que Filemon era rico, como eu acabei de falar, e Onésio era seu escravo, que fugiu porque roubou. Ele foi preso, conheceu Paulo na prisão e acabou sendo liberto. Conheceu a Jesus lá na prisão. Aqui que eu quero dizer nesta noite
como é que acontecem as coisas quando é que uma pessoa ela acaba encontrando a melhor decisão da sua vida. A gente vê aqui que Paulo ele está enviando de volta Onésio para o seu senhor, que é o senhor, o seu irmão Filemon. Agora ele não é mais escravo, ele é como irmão para Filemon, porque Filemon também ele se converteu a Jesus. Onésio também deixou a prática que ele fizera antes. Mas Paulo ele fala, olha, glórias a Deus. No versículo 11 ele fala bem claro, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu tu tornei a enviar, quer dizer, ele vai enviar de volta aquilo que lhe pertence, mas com utilidade. Porque agora ele está regenerado da sua forma de ser, da sua maneira de ser, diante da situação em que foi ele antes, um ladrão. Hoje na sociedade não existe tal coincidência de alguém ir lá roubar e depois fugir e não ter um castigo e ter perdão da pessoa a qual ela roubou. Hoje no mundo em que vivemos, as pessoas ela não têm esse amor. Aqui Paulo fala claramente sobre o amor. Aleluias. Ele fala aqui no versículo 10, olha, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Quer dizer, Paulo estava direcionando Onésio para voltar para aquele que era seu dono, mas ele queria que o tratasse não mais como escravo, não mais como inimigo, não mais como uma pessoa que era ladrão, uma pessoa que não tinha confiança mais. A gente vê aqui que Filemon não tinha mais confiança em Onésio. Filemon não tinha mais segurança em Onésio, em estar botando ele de volta na sua casa. Mas Paulo, aleluias, com amor, com carinho, com gratidão e com perseverança, não era, na verdade, Paulo poderia exigir, porque ele era a maior autoridade, mas ele não quis intervir em nada daquilo que não vinha do coração de Filemon, em aceitar mais Onésio em sua casa. Paulo ele fala claramente aqui, no versículo 14, ele diz, mas nada quis fazer sem o teu parecer. Olha só como Paulo falou, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Quer dizer, ele não ia impor, porque na verdade ele tinha autoridade para impor isso. Aleluias. Mas aqui fica claro, nesta noite, que aqueles que estão à frente da obra de Cristo, eles devem também servir aos necessitados, servir aqueles que estão degenerados na sociedade. Um bom obreiro, ele serve também, ele não só quer mandar não, ele serve aqueles que estão em decadência, aqueles que estão no mundo das drogas, aqueles que estão no mundo da prostituição, aqueles que estão no mundo do homossexualismo, aqueles que estão, aleluia, no mundo do lesbianismo, aleluias.
Aqui a gente vê que Paulo, ele não teve a acepção de pessoas. Ele disse, não, eu não vou enviar Onésio não, porque Onésio não é confiável. Não, ele com amor, com carinho, ele disse, ele está regenerado, Filemon. Pode confiar. Se tiver devendo alguma coisa, deixa que eu pago. Foi aqui o que Paulo estava falando aqui na carta dele a Filemon, que estava em Colossos. Ele poderia comprar qualquer outro escravo, como ele era homem rico, aquisitivamente ele era bem rico, para estar botando outra pessoa para servir a ele com confiança. Glórias a Deus, mas Paulo enviou Onésio sabendo que ele ia servir e ajudar muito na obra a qual Filemon estava fazendo ali em Colosso. Glórias a Deus. E a gente vê aqui no versículo 15, para a gente entrar na palavra, no versículo 15 aqui do capítulo 1 de Filemon vai dizer, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Quer dizer, ele fugiu porque se sentiu envergonhado daquilo que ele fez. Eu não sei como foi o contexto todo dessa história de Onésio, mas a gente vê que ele ficou inseguro, aleluia, no seu coração de voltar para o seu Senhor, porque sabia que ele ainda não tinha o perdoado por aquilo que ele fez. Não sei o que ele roubou, porque aqui não fala. Talvez uma quantia de dinheiro ou qualquer outra coisa, mas aqui não fala. Glórias a Deus. Aí Paulo ele vai dizer verdadeiramente o sentido daquilo que ele quer falar para Filemon. No versículo 16 vai dizer, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, enquanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Quer dizer, recebais, não julgando ele mais do que ele cometeu, porque ele agora é o teu irmão, ele não é mais o teu escravo. Ele agora é teu irmão, companheiro da obra. Dá para entender aí, meus amados irmãos, o que estava acontecendo nesse enredo todo quando Paulo manda a carta para o irmão Filemon, sendo cooperador da obra. Imagine você no lugar de Filemon. Como é que você atuaria se soubesse que o seu escravo está voltando e que ele tinha roubado você? E que o presidente, você sendo cooperador da obra, você sabendo o que aconteceu, você ia enxotar, ia desacreditar daquilo que o pastor presidente estava falando sobre a respeito do irmão que está sendo enviado? Ou você, aleluia, acolheria este irmão, não mais como qualquer outra pessoa, mas sim como um irmão para cooperar contigo na casa de Deus, na obra do Senhor? Aqui a gente vê, meus amados irmãos, que Paulo, ele poderia impor isso a Filemon, mas ele, aleluia, acreditou que Filemon também foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus, para poder receber de bom grado a Onésio. Paulo estava falando para ele que ele não
não se referisse a ele como antes, como escravo, mas sim como irmão. O que muitas das vezes, meus amados irmãos, a gente vê as pessoas por fora, mas quem sabe do coração é Deus. Só Deus sabe verdadeiramente se aquela pessoa está dizendo a verdade, se ela está totalmente regenerada por Deus. E só Ele pode revelar a verdadeira integridade que há no coração de cada um. Nesta noite eu aprendo muito sobre isso. Aleluias! Que às vezes a gente não deve julgar as pessoas pelo passado delas. Aqui é importante dizer, a gente não pode julgar, aleluia, qualquer que seja, pelo passado que era. A gente tem que agora em diante ver com os nossos próprios olhos aquilo que ela faz diante de Deus. É que a gente aí agora vai analisar. E Deus é quem vai dar a direção, o Espírito Santo de Deus é quem vai dar a direção. Se a pessoa errar e a pessoa querer acertar de novo, ela vai pedir perdão a Deus, vai pedir perdão a quem ela errou. Ela vai ser uma pessoa íntegra diante de Deus. Mas nós não devemos julgar a pessoa pelo passado que era antes. A gente vê aqui que Paulo, ele não impõe nada, mesmo ele tendo autoridade de impor aquilo para Filemon, sendo a autoridade máxima ali, de estar enviando uma carta, porque ele era o missionário fundador, e ele estava ali como se fosse um pastor presidente de hoje, que poderia impor qualquer encargo, mas ele quis o quê? Servir. Ele disse, não vou impor nada a você não. Seja de bom grado. Quem tem amor de Deus no coração, o amor ele não é forçado. O amor não é obrigado. Glórias a Deus. Então ele deixou a mercê de Filemon escolher o que era bom e agradável aos seus olhos. Mas Paulo deixou bem claro para ele receber como irmão e não mais como escravo, como um amigo da obra. Tem muitos, meus amados irmãos, que estão sendo excluídos da obra por causa do passado que viveram antes. Tem muitos sendo enxotados dentro da casa de Deus, dentro da congregação, pelo que era antes. E Deus nesta noite ele diz para nossas vidas hoje, não te enganes com a aparência. Porque Deus ele pode mudar o quadro, viu, meus amados irmãos? Tem muita gente enganado com Deus. Pensa que Deus ele olha para quanto dízimo você dá, pelo bom sapato que você calça, ou pelo paletó mais caro que você vê na vitrine. Não é isso que Deus olha. Deus olha integridade